Você sabia que o Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., é um dos eventos mais mal compreendidos da história do cristianismo? Mitos e rumores cercam esse concílio, como a afirmação de que foi lá que a Bíblia foi composta ou que a Trindade foi criada. Mas o que realmente aconteceu? Neste vídeo, daremos uma olhada mais atenta no que as fontes históricas nos dizem. Vamos desmistificar 3 equívocos importantes. Antes de entrar na discussão, quero agradecer a Insider pelo apoio a este projeto. Conheça suas camisetas tecnológicas, confortáveis e duráveis. O primeiro grande equívoco é que o Concílio de Nicéia definiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Na verdade, isso se confunde com o Edito de Milão, publicado por Constantino e Licínio em 313, que legalizou a prática do cristianismo. Esse edito apenas terminou com as perseguições aos cristãos, mas não oficializou o cristianismo como religião do Império. Só em 380, mais de 40 anos após Nicéia, o imperador Teodósio declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ou seja, o Concílio de Nicéia não legalizou nem oficializou nada nesse sentido. Isso foi feito mais tarde por Teodósio. O segundo mito é que no concílio foi criada a doutrina da Trindade. Essa ideia, embora central, já era debatida antes. Textos do Novo Testamento mencionam a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas não havia uma definição clara e amplamente aceita até então. O desenvolvimento da Trindade começou a tomar forma graças a discussões que datam de mais de um século antes do concílio. A controvérsia que levou à convocação do concílio tinha a ver com a relação entre o Pai e o Filho, mas não começou em Nicéia. O terceiro grande mito é que os livros da Bíblia foram escolhidos no concílio. Isso é totalmente errado. Um dos textos que mais espalhou esse mito é o Código da Vinci, que sugere que muitas doutrinas foram decididas em Nicéia. Mas não há registro ou documento que comprove que a lista dos livros sagrados foi debatida ou definida ali. Os livros da Bíblia já estavam sendo selecionados muito antes do concílio e continuaram a ser debatidos muito depois dele. Eusébio de Cesareia e outros autores da época não fazem menção à definição do cânon bíblico em Nicéia. O foco do concílio girou em torno de discussões teológicas e não de lista de livros sagrados ou da natureza de Cristo. Agora, vamos falar sobre o que de fato aconteceu em Nicéia e o motivo da convocação do concílio. Inicialmente, uma questão secundária discutida foi a data da Páscoa, que variava entre os cristãos. O concílio buscou uniformizar a data da Páscoa entre as diversas comunidades cristãs do Império. Resultado, a data deveria ser calculada independentemente do calendário judaico, mas sem definir novos critérios exatos. Outra questão discutida foi a definição de normas internas para a Igreja, referentes ao clero e à moral. Cânones foram criados para regular a vida do clero, como a proibição de castração e a proibição de usura. Entre as regras, estava a ordenação dos presbíteros e normas de comportamento para o clero. Mas o núcleo da convocação do concílio foi, sem dúvida, a controvérsia chamada arianismo. Ário de Alexandria questionava a divindade do Filho, argumentando que ele não era da mesma substância que o Pai. Já o bispo Alexandre defendia que estava em jogo a eternidade e a essência comum entre o Pai e o Filho. A discussão sobre a divindade de Jesus não era nova, mas a perturbação gerada pela controvérsia era intensa. Então, Constantino decidiu convocar todos os bispos para que se chegasse a uma resolução. Cerca de 250 a 300 bispos compareceram ao concílio, onde discutiram a eterna relação do Pai com o Filho. Os 1.800 bispos convocados pelo imperador trouxeram diversas opiniões, mas a ortodoxia foi estabelecida. A maioria concordou com Alexandre e rejeitou a visão de Ário, que foi considerado herético. Uma declaração de fé, o Credo Niceno, foi formulada, afirmando a consubstancialidade entre Pai e Filho. O credo declara que Jesus é gerado, não feito, consubstancial ao Pai, fechando a questão sobre sua natureza. Assim, o Concílio de Nicéia afirmou uma verdade teológica fundamental, com repercussões duradouras até hoje. Porém, não houve nenhuma definição sobre a aceitação de evangelhos ou questão do cânon bíblico. Se ficou algo claro é que o concílio visou uniformizar a fé cristã e esclarecer a natureza de Cristo. E para aqueles que pensam que a divindade de Jesus era uma novidade, a verdade é que isso nunca esteve em debate. Resumindo, o Concílio de Nicéia é mais que mitos, é a fundação da ortodoxia cristã e de sua teologia. Há ainda muito para discutir sobre esse tema fascinante e muitos outros detalhes da história. Em outros vídeos, vamos continuar a abordar temas relacionados ao cristianismo e seus desafios ao longo dos séculos.
As referências e fontes citadas estão na descrição do vídeo para quem quer saber mais. Obrigado por assistir e espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer a importância do Concílio de Nicéia. Até a próxima, e lembre-se, a história é cheia de nuances e sempre vale a pena investigar.